Bom, meu nome é Alex e eu sou gerente de contabilidade na BPO Consulting, uma empresa de contabilidade e outsourcing financeiro, que é parceira da Visimax Tecnologia, que comercializa o Radar, que é o software que vai ajudar vocês a entrega do Bloco K. Então vai ficar muito claro para vocês que essa demanda do Bloco K, na verdade, os diferenciais da Visimax e da BPO Consulting é a convergência de conhecimento. Vocês têm a demanda de entregar o Bloco K, e não é só isso que vocês fazem, né? Tem que chutar a bola e correr para cabecear. E ao mesmo tempo as empresas de software sozinhas não conseguem ter o conhecimento prático das entregas, e a empresa de contabilidade também precisa das ferramentas para a entrega junto com vocês. E hoje nós vamos tratar do Bloco K. Tem REINF, tem vários assuntos, né? Toda essa palestra, ela fica aqui dentro da base de conhecimento livre, tá? Então, eu deixo aqui para vocês, embora vocês possam... Analfabeto, né? O cara infeliz. Eu já deixo aqui o detalhes do Bloco K, registro do Bloco K. Essas apresentações vão ficar livres, vocês podem consultar, salvar em PDF, etc. Tá? Isso fica livre. Tem outros diversos, tem centenas de artigos aqui sobre todos os temas de PIS, COFINS, Bloco K, REINF, DCTF Web. Fiquem à vontade, tá? Eu vou mudar aqui a apresentação para ela ficar no layout mais parecido com o PowerPoint aqui, só para ir ajudando, tá? É atualizado até janeiro de 2019, né? E eu vou reforçar mais as questões práticas. Toda a questão legal e etc., eu vou passar um pouco por cima disso, porque ninguém vai ficar decorando lei, artigo, etc. Então eu quero fazer ao máximo possível uma questão bastante prática. Aqui eu trago exemplos, inclusive. Então, e vocês também, por favor, podem interromper para fazer as perguntas livremente, ok? Então, quem está obrigado ao Bloco K são todas as indústrias agora, menos as empresas do Simples, mais as empresas atacadistas. E eu tenho aqui já que faturaram menos de 78 milhões em 2016. E eu também já vou entregar para vocês aqui, tem um cronograma com um detalhe do KNAI. Então, aqui, nessa parte do cronograma, quando vocês clicarem aqui para saber o cronograma, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão poder ver aqui como que vocês pesquisam o KNAI e como é que estão obrigados, tá vendo? Porque a lei traz o KNAI 13, 14 e 15, mas aqui eu coloco um esqueminha para vocês, né? De como pesquisar e a lista das empresas enquadradas. Então, primeiro bloco K é a indústria em geral, não tem agroindústria, tá? Isso tudo está fora. São essas fabricações de produto alimento até essa posição, né? E os estabelecimentos atacadistas, e aqui, quer dizer, pega todo mundo, né? Só esse último aqui já... Né? E o estabelecimento atacadista classificado do grupo 462 ao 469. Comércio atacadista de matéria-prima agrícola, tal, e comércio atacadista não especializado. Todo mundo, né? Então, aí já bateu o martelo. Então, vocês peguem lá o cartãozinho do CNPJ e sempre dão uma olhadinha no KNAI para ver se enquadram. Eu toco nesse ponto, e ele eu julgo muito importante, porque quando eu fui conversar com os meus clientes a respeito do Bloco K, eu falei assim, não, mas eu não estou obrigado. Eu falei, claro que está, viu, o seu KNAI. Porque antigamente, há não sei quantos anos atrás, quando tudo era mato, o contador que ele tinha contratado foi abrir a empresa, e aí pegou um contrato padrão, e lá tinha que o cara era indústria, aí acabou sendo enquadrado como nem sabia, ele cara nem é indústria, nem poderia ser, porque não tem a licença da CETESB para funcionar naquele lugar. Aqui na Moca a gente tem muito disso, né, inclusive, né? Tem indústria que você não pode ser, porque a CETESB não deixa, tem uma série de coisas, não é isso? E aí você pega as empresas muito antigas e de repente estão enquadradas ali e nem sabem. Então é muito importante acompanhar a parte paralegal, porque são um dos parâmetros que vão enquadrá-los para prestar conta da informação. Né? Isso é importante, sempre estar ciente. Né?
O bloco K, ele é parte do SPED CMS-EPI. Então a empresa de contabilidade ou contabilidade interna de vocês já faz essa entrega mensal, que faz parte do programa do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que começou com nota fiscal eletrônica, e aí todos os livros em papel, livro 1 e 1A, que antigamente, né, era um livrinho que a gente escrevia base de cálculo de CMS, valor, eles tinham ali de 7 a 10 campos, se transformou no SPED fiscal, que tem mais de 700 campos para serem informados, né? E dentro desse B tem um livro, Abertura e Encerramento, Escrituração e Apuração do ISS, ISS aqui, só para o Distrito Federal, tá? Mas é um indício que pode alcançar depois, no futuro, a escrituração. Todos os documentos fiscal de mercadoria, entrada e saída de mercadoria, livro de apuração de CMS-EPI. E o bloco K, ele é parte disso. O inventário físico, aquele anual que vocês devem ter informado em fevereiro, referente 2018, que entrega até, né, na SPED de fevereiro. O bloco H. O novo, que é o controle de produção de estoque, novo entre aspas, porque ele começou em 2005, mas de acordo com a escala agora, vige agora para essa faixa de empresa, né? Então já tem tudo aqui. Eu gosto de mostrar isso pelo seguinte, o bloco K não é uma informação isolada. A gente já está colocando aqui, todo o XML que você deu entrada na empresa já está aqui, a nota que você emitiu está aqui, a apuração de CMS está aqui, a apuração do IPI está aqui, e aí você só quer mentir no bloco K. Não funciona. Ele já sabe de tudo aqui, ó. Como é que você tem nota com CFOP 1, 101, que você comprou para industrializar, e o bloco K está zerado? Né? Então, quer dizer, o bloco K está contextualizado dentro de um conjunto muito rico de informações. Né? Por exemplo, essa aqui é a tela do SPED. Fica pequenininho porque ela é bastante grande, mas é um programa parecido com aquela declaração da pessoa física antigamente, né? Então aqui tem todos os blocos de informação. Ele é muito detalhado e quando você clica ele aparece as partes para preencher, que é aqui no caso o bloco K. Só essa validação já consegue pegar um monte de coisa. Só que ele não fala para você, porque aqui é um validador, né? Ele não vai comentar, ó, seu estoque está zerado, mas você comprou, por que você não me falou nada? Não, isso aí vai primeiro para a Receita e eles vão processar tudo lá, tá? Assunto divertido, né? Hoje vocês têm nada a fazer, né? E o bloco K vai substituir o livro em papel, que é aquele modelo, modelo 3. Esse livro aqui, ninguém sabe onde ele fica na sua empresa. Ninguém nunca viu esse modelo 3. Ele é como se fosse o Maná de antigamente, né? Então esse livro modelo 3, que é uma obrigação acessória, que é o livro de controle e produção do estoque, ele ainda continua em mídia papel, livrinho, ele ainda é obrigado e deve ficar à disposição se um dia o fiscal aparecer para perguntar. Nunca na minha vida, eu sou formado em contabilidade com pós em negócios e já atuo na contabilidade desde 96. Eu nunca vi o fiscal pedir esse livro para ninguém, mas a lei diz, pode pedir. E aí vocês são obrigados a fazê-lo, enquanto não gerar o bloco K inteiro, não só o K200 e o 280, tá? Então é uma informação, né, importante de relatar. E qual que é a finalidade prática do bloco K, além do teor fiscalizatório, é claro, né? Nós conversamos com a Receita e com os entes em geral por código. É só por código. Então, como é que eu converso com a Receita quando você fala assim, eu comprei a matéria-prima. Comprei bicicleta para fazer, comprei tubo para fazer a roda da bicicleta, comprei o aro para fazer a roda da bicicleta. Qual que é a leitura que ela faz? Você tem uma nota que alguém te vendeu e alguém colocou na nota lá de venda. 5, se for uma indústria que te vendeu, 5,101, se comprou em São Paulo, que está lá, venda de produto. Aí você pegou essa nota e escriturou nos seus registros, lá no bloco C que tem do SPED. 101, você colocou o código, compra de matéria-prima. E no corpo da nota, e vai todo o detalhe do NCM do produto, está lá o NCM, que ele sabe que aquilo é roda de bicicleta e está lá. Então você falou, comprei, isso, o código que você já falou, quando você comprou, de quem você comprou, a quantidade, o valor, tudo isso dentro do XML. Se olha a DANF, ela é 30% só do que tem por trás do XML.
né? Que é aquele documento eletrônico, XML, está aqui. E aí depois você faz a venda. Só que você comprou pedaços, NCM 1, 2, 3, e depois vendeu o NCM 3, que é a bicicleta pronta, o NCM 999. O bloco K veio para tapar esse buraco, que é o que o livro modelo 3 faz, mas ninguém vai conferir um livro manual que você fecha mensal. Aqui eu coloco tudo numa tabela dinâmica e tenho tudo que eu quero, né? Então o que a Receita quer saber é o seguinte: por que você deu a entrada de R1, R2, R3 e saiu a bicicleta 99 com NCM 999? Aí tem aqui essa ficha técnica. Então eles querem saber disso para saber se você está vendendo sem nota. O discurso do governo não, a gente quer melhorar. Mentira, quer fiscalizar, é lógico. Né? Né? Então, parece, né? Igual é social, não vai ajudar. Ajuda ninguém aquilo lá. Né? É um inferno. Tá? Você não dá fiscal na sua empresa. Exatamente. O fiscal hoje é um robozinho aqui, ó, né? Então ele quer saber. Porque quando você vai contar o estoque de verdade, você tem 3 rodas e de repente você tem 100 rodas e de repente vendeu 5 bicicletas só. Cadê as outras? Né? Então é isso que ele quer pegar e os códigos fazem isso. Né? Então tenha na cabeça, a gente fala com a Receita via código. Isso é importante ter em mente, porque a gente tem que dar muito valor a esse código na hora de colocar. Tá? O bloco K, então, ele é composto por todos esses registros, que isso aqui vai virar TXT, vou mostrar um pedacinho para vocês. Então tem a abertura do bloco K, o primeiro é a abertura, depois tem ali o K200, que é a abertura, o 3 é o K200, que é o estoque escriturado, esse que vocês estão obrigados a fazer. Muito simples, vocês vão ver que ele é simples. Depois tem o registro da desmontagem de mercadoria. Eu vou discorrer sobre todos brevemente, e aí vocês podem me interrompendo se houver alguma dúvida, né? Para a gente se aprofundar mais um tema do outro, caso alguma coisa esteja... Pô, fica bem-vindo. E aí a gente vai conversando, tá? Nós vamos passar por todos eles, com ênfase no K200 e no K280, que são aqueles que vocês de fato estão obrigados a fazer. Mas vocês vão ver que é muito importante que nós passemos e tenhamos a compreensão de todo esse fluxo, porque esse K200 é um produto final. Se a gente não souber como chegar nele e vocês têm um processo produtivo, esse momento vai chegar, porque a previsão do cronograma é que em 2020 o bloco K seja obrigatório mais completamente. Se não prorrogar, essa já tem uma data para ele acontecer. Tá? Então só está começando o 200, mas as empresas eventualmente serão obrigadas a entregar todos esses aqui. Que tiver, obviamente, né, que for obrigado. Né? Nem todos são obrigados a todos, tá? A gente vai passar aqui. E qual que é a dinâmica da informação, então, portanto? Essa é uma verdade. Estoque na empresa é igual colesterol. Todo mundo tem, mas ninguém sabe quanto. E geralmente quando descobre, tá para morrer, tá para ter um infarto. É assim, né? Eu implantei sistema durante 10 anos. Você tá rindo, aquele que está rindo ali, ó. Você mesmo que está rindo aí, né? Carapuça serviu. Né? Vou fazer implantação. Aí, né, processo de implantação, agora chegou o estoque, eu preciso do seu inventário. Nossa, parecia que eu estava pedindo o fígado do cara. Como? Foi o inventário que eu preciso pôr no sistema e tal. Ah, a gente tem. Aí vem uma planilha. Aí antes de abrir a planilha, eu olho na data do arquivo, tipo 3 meses atrás. Falei, tá bom. Tá atualizada? Tá. Mentira. Falei, aqui é a data do arquivo do Windows. Né? Aí abre. Aí tem aquela mentira, né? Uma mentira deslavada. E as pessoas ficam rindo, é verdade, não sei o quê. Aí você vai rodar com o cara na fábrica. Aí ele descobre, ele tá andando, aí ele vê uma peça assim no canto. Ele apareceu um momento. Ô Zé, isso aqui ainda tá aqui? Você fala, não sabia, cara, isso aí é do estoque. Tá lá, né? Acontece. Muito, né? Então, é bem assim, né? E o bloco K só pede isso, né? Então, o ponto crítico não é só a questão do bloco K, o que vem antes. Por exemplo, você tem um RP, você tem que ter um RP que consiga gerar essas informações sem que você perceba. O bloco K tem que ser uma consequência, você não tem que deformar o seu processo para chegar nele. Entendeu? Quando você gera uma nota do seu sistema, você não está gerando o XML.
O XML é uma consequência, né? Então vocês têm que ter um sistema que o processo gera informação. Você não precisa deformar a sua informação para chegar ali. O consumo padronizado, que pede no bloco K, a gente pode entender grosseiramente como se fosse uma ficha técnica. Não é exatamente uma ficha técnica, porque a ficha técnica tem, além dos produtos e dos itens, pode ter prazo, pode ter recurso, tem uma série de questões da ficha técnica, né? Aqui é mais ou menos a receita do bolo sem o tempo de cozimento. É isso, tá? E mesmo que você não esteja obrigado a prestar toda a informação ao registro do bloco K, você tem que seguir todo esse fluxo e respeitar o rigor desse processo. Porque, independente de tudo, como você vai ter que oferecer alguma coisa depois do sinal de igual, é importante que você já se adapte a essa realidade, para que quando a obrigação chegar, você não, aí sim, em cima da hora, não ser forçado a deformar seu processo ou a implantar um sistema que numa parte complexa e sensível do dia para a noite, que não é assim que funciona, né? E que a veracidade do controle físico e fiscal, né, agora tem que existir. Né? Tinha época assim, esse é o estoque do contador, esse é o meu estoque, esse aqui... Não, é uma coisa só. É uma coisa só porque hoje a informação ela vem de fora. Então, o XML que veio para você já foi autorizado pela Receita Federal. O XML que você emitiu de nota, que é a obrigação acessória, né, principal, né, é um imposto. As acessórias, como a nota fiscal, já foi emitida. Então, é uma rede, um encadeamento todo, que não adianta você só querer mentir na sua ilha, né, que não vai rolar. Porque quando o fiscal chegar para você, ele já vai ter toda a sua movimentação. Vai saber melhor do que você. Porque quando você pivoteia as informações ali, ele já vai direto já no ponto ali. E a questão do KNAI, né, irregular, que eu comentei com vocês logo no começo. E acho que só isso mais de relevante que a gente pode apontar, né? Aí a pessoa pergunta assim, ó, bloco K é o problema da contabilidade, se vira. Os caras me ligaram, falaram assim, que eu pedi as informações, né? O cara falou, você tem tudo aí, se vira. Eu falei, tudo o quê? Não tenho tudo. Eu tenho as suas notas de entrada e eu tenho a sua nota de saída. Só que o SPED não obriga, no SPED você não informa item para a nota fiscal própria, que é o registro 670. Então a nota que você emite, os itens da nota não vão no SPED, só daquilo que você compra. E outra, o estoque é assim, se você produz, eu não tenho sua ficha técnica, como é que eu posso saber? Se você perdeu, extraviou, roubou, quebrou, não dá. A contabilidade não é capaz de fazer isso. Eu consigo fazer todos os blocos, aí eu mostro, tá vendo? Eu tenho todos esses blocos, eu faço todos, menos esse, se você quiser me dar, não tem como fazer, né? Com esse negócio que você falou aí, quebrou, Sim. eu compro chapa para transformar em produto, Certo. né? Uhum. Faço um copinho redondinho, eu compro uma chapa quadradinha. Para fazer o redondinho, eu preciso de um quadrado só dos pedaços. Sim. Como é que eu informo esses Esses pedaços? Esses pedaços isso é perda ou você reaproveita isso para outra coisa? Um pedaço eu consigo reaproveitar. Vou te mostrar. Isso no registro 230 e 235, nós vamos falar disso, tá? Porque isso é que vai acabar com isso. Sim. Não, a gente vai chegar lá, vou explicar isso aí, tá? E o bloco H... Muitas coisas com isso, depois Sim. sobra um pedaço. Não, a gente vai falar disso. O bloco H é aquele que a gente entrega uma vez por ano, e esse aqui é o código do produto, e esse tem valor, tá? Você coloca o valor ali do inventário. Que a contabilidade deve ter tido a paciência para vocês. Olha, já era o bloco H, você precisa mandar o inventário do ano passado. Você falou, olha, contador, eu estou imaginando agora a sua mãe na feira. Ponto de atenção é o seguinte, o bloco K, ele já vai fazer essas contas aqui, e que tem que bater com a sua contabilidade. Inclusive tem no manual do próprio SPED, né? Uma leitura muito legal, quem quiser, 350 páginas. Quem tem problema com insônia, você baixa o manual PDF e começa a ler. Isso, nossa, você pega ali, você começa a ler assim o manual do contribuinte, né? Tal, você fala assim, nossa, e o cara tomando fluoxetina, lê isso aqui. Pra quê, né?
Tem aqui, ó, matéria-prima, já faz a conta. Estoque inicial de matéria-prima, a ordem de produção. Então, todo esse material são que eu transcrevi, né, trechos do manual. O que for coisa minha, eu destaco para vocês, tá? Mas tudo isso aqui já é com base no manual, tá? E os blocos complementares. Então, vamos começar falando agora mais na prática do SPED. O registro 0200 é a tabela do cadastro de produto. Então, a gente imagina uma bicicleta. Esse aqui é o produto, ok? Aí a gente compra todos esses pedacinhos separados e vai juntar tudo. Então, a bicicleta tem lá o código dela. Vamos falar então, por exemplo, quando você estiver dando entrada no seu ERP dos produtos, a gente fala com a receita via código. Você vai ter que dizer se o produto é mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, se é subproduto, que a gente vai chegar nesse pedacinho que sobrou, se é produto intermediário, material de uso e consumo, isso não vai para o SPED, bloco K. Ativo também não, serviços, outros insumos e outras. São os códigos que aparecem para a gente escolher. Aí quando eu recebi os primeiros arquivos do bloco K, as pessoas colocavam tudo que era material de uso e consumo. Aí trava no validador. E são vocês que são capazes de fazer isso. Você vai bater o olho, você vai fazer, eu sei o que é isso, né? Só que aí existe uma questão de definição, né? Isso aqui dentro do SPED, a gente vai dizer o que é o quê? E essa questão de definição não é o que eu acho e o que vocês acham, é o que a Receita determinou. Então, o que ela disse que é mercadoria para revenda? O que foi comprada para ser revendida, simples assim. Isso quem usa é só comércio. Comprei o NCMA, vendi o NCMA. Acabou, simples assim. Produto em processo. Ele possui cumulativamente a característica de ter passado por um processo produtivo, né, preponderantemente, e consumido no processo desse produto. E será caracterizado como retorno da produção. Então ele foi transformado. Cumulativamente tem que atender essa característica. Isso é que está em processo. Ele começou, mas não acabou ainda. Tá? O produto acabado é que cumulativamente ele é oriundo do processo de produção. Então esse produto em processo é aquele semi-acabado. Você faz massa para bolo, massa para fazer pão, isso aqui vai virar pão sovado ou macarrão, mas por enquanto é só um semi-processo. Né? É mais ou menos essa analogia. Muita gente usa agora com o bloco K, me liga para pedir, né? No LinkedIn é um inferno. Oh, eu vi que você falou do bloco K, eu tenho tal caso, aí conta a vida dele lá, né? E aí o que acontece? Eu digo para eles, ó, esse produto em processo, ele pode faltar só um parafuso. Enquanto você não colocar esse parafuso, é um produto acabado. Então muita gente usa isso como um degrau técnico para poder ir encaixando o produto em algum processo produtivo. Porque muita gente tem dúvida, onde é que eu paro? Né? Então você pode escalar através daí. Subproduto, ele é oriundo do processo produtivo, que não é objeto final da produção, mas tem valor econômico, embora não seja atividade principal. Embora ele diga que tem valor econômico, não necessariamente você pode vender. Por exemplo, a para de papel, você pode doar, você pode mandar queimar, entendeu? Mas é um subproduto. Isso está mais ou menos ligado com sucata. Porque sucata você também pode vender, né? Tá chegando lá, né? Mas tá vendo que a gente está fazendo um transmimento de pensação aqui. E o produto intermediário. O produto intermediário, pois não? Só para eu uso um produto, por exemplo, eu produzo a bicicleta. Se eu vender só a roda da bicicleta, ela se encaixa nesse parâmetro. Não, se não for o seu negócio, por exemplo, se não for o seu negócio vender roda da bicicleta, esse subproduto ele não se caracteriza como uma sobra. Entendeu? Esse subproduto, ele é produto em processo, porque a roda é o processo para montar a bicicleta. Então a roda da bicicleta montada, né, é um produto em processo, se você for montar a roda, entendeu? O subproduto é, por exemplo, quando você vai fazer o aro da bicicleta, você quer dar metal mecânica, você passou o aro na calandra. Aí sobrou um pedacinho que você corta para soldar. Aquele pedacinho que sobrou é um subproduto. Entendeu? E o produto intermediário é aquele que você usa, ele faz parte do processo produtivo, mas ele não fica no produto.
Então, um exemplo é o seguinte, né? A graxa que vai na máquina que produz a bicicleta é um produto intermediário, mas ele não vai na bicicleta. Quando você pinta a bicicleta e aquele verniz evapora, é um produto intermediário, porque depois ele não se verificou ao final do produto. Essas interpretações, elas variam de estado para estado, inclusive, né? Tem lugar que interpreta de outro jeito, porque o Brasil é grande, então no Pará acha uma coisa, em São Paulo outra, né? Mas essa é a definição legal, né? Então, no SPED não tem muito certo e errado. Aquilo que eles querem, acabou, porque é lei, sinto muito, falamento. Né? Então, essa é a interpretação, né? E muito cuidado agora com o seguinte, a alteração do item. Porque, por exemplo, quando você tem um produto lá que você sai na nota, meu produto código 2025, né? Copinho de metal. Esse produto que tem esse código, você fala assim, agora eu vou mudar o código do produto porque eu joguei no bicho 3040 e deu na cabeça, então eu vou mudar o código. Pá, não pode mais. E tem um controle de histórico de codificação, tá? Então você pode mudar o código, porque às vezes o cliente pede para mudar, né? Olha, eu tenho meu sistema aqui, eu queria importar com o meu código, aí você faz uma reclassificação. Você pode fazer isso, mas cuidado que tem um controle de histórico de código. O que isso significa? Significa o seguinte, você está lá com o seu sistema que você usa, que não é o radar, então é uma porcaria. Você está lá sofrendo, muito sofrendo, não sei o que eu faço, meu Deus, e agora? Aí vai a Visimax, olha, compra o radar que acabaram os seus problemas. Mentira, não acabou, começou outro problema. Porque você vai ter que implantar aquele negócio, entendeu? Não acabou o problema, você vai ter outro problema numa versão mais bonita, entendeu? Porque vai chegar isso aqui. Aí você fala assim, já que eu tenho um produto que o ano passado você usou, que é o produto 1040, eu quero aproveitar esse código. Não pode, porque a receita tem na memória lá. Então, muitas vezes, o sistema ele não deixa você apagar um produto, só deixa inativar. Não é porque o programador é preguiçoso, preguiçoso, meu? Por que já não... Não, porque tem que ter o controle histórico. O mesmo serve para plano de contas, tá? Então, hoje é uma demanda, o sistema é obrigatório ter esse histórico, tá? Nesse caso do copinho, vamos lá no caso do copinho. Eu vou chegar nos registros. não. Sim, pode falar. O mesmo copinho para 10 clientes diferentes. Sim. Aí, em cada cliente eu dou um código diferente para ele. Você pode fazer, mas isso é um processo a mais que você vai ter que trabalhar, que é reclassificar o produto. Existe registro para isso aqui. Por exemplo, a partir do momento que eu já estou trabalhando com esses códigos... Continua trabalhando com esses códigos. Não tem problema. Não tem problema. É o mesmo copo vendido em Não, 10 códigos. não tem problema. Mas você vai dizer isso, porque quando ele sair do processo produtivo, ele vai ter um código só, que vai ser o código 1. Você vai chamar de 2, Zé, Maria, João, não interessa. Você vai ter que ter esse processo que você recodificou, tá? O registro 0210, que são componentes do bloco K, né? É a sua ficha de consumo padronizado. São os itens produzidos e os insumos consumidos. Então, o bloco K, a parte, o core dele mesmo ali, né, da transformação, ele é entre o bloco 230 e 235, itens produzidos com insumos consumidos. Na obrigação fica claro, né? Então, por exemplo, isso aqui é meu produto acabado, isso aqui são as minhas matérias-primas, né? E a industrialização é efetuada por terceiro e os insumos que eu mandei para ele. É isso que ele quer saber, a gente vai detalhar esses registros, tá? Esse aqui é o bloco K quando fala da transformação. Os registros mais importantes. Existem outros, né? Mas são os mais importantes, tá? Então, o que é o registro 210? Ele é a ficha técnica, que aqui chama de consumo, de lista de consumo padronizado. Aí você vai dizer o seguinte, poxa, mas aí eu vou dizer para o fisco o meu segredo industrial? Quero ver a Coca-Cola fazer isso. Não é isso? Então, esse consumo padronizado já tem aqui para a composição, né? Para o estado de São Paulo está dispensado de acordo com a portaria ACAT, né? A Comissão de Assuntos Tributários, 7 de 2018, está dispensada a apresentação do registro 0210. Aí o bloco K fica meio manquinho, né, da perna, né? Porque como é que você confessa aos outros? Então o que acontece? Você vai dizer tudo menos a fórmula do bolo. Aí ele mais ou menos não vai conseguir ver, ou vai conseguir ver de uma maneira míope aquilo que você gerou. Entendeu? Porque você continua confessando os outros registros. Então isso daqui é aquela meio pernada de anão, né? Sabe? Você não precisa dizer como você faz, mas você vai mostrar tudo que você fez. Você fala, meu amigo, né? Mas tem a portaria dispensa de usar. Quer dizer, dispensa um item, mas como você faz, você continua informando. Então, é um cuidado ainda, muita coisa pode mudar. Isso daqui, ó, já é dentro do SPED.
quando o radar gerar o arquivo texto importar, ele vai mandar isso aqui para a contabilidade. Então vai ter aqui, ó, bicicleta fixa, uma unidade, né? E aqui embaixo, registro 0200, que é o do produto, e aqui o 210, que é a fichinha técnica com os itens. Se pela dispensa do artigo não for informado, eu não informo isso aqui, mas vou informar aquilo que eu vendi, que eu comprei, que eu transformei, tá? O pão é a mesma coisa. Você põe ali o item do pão e depois todos os insumos do pão, água, ovo, tal, né? E os fatores de conversão são muito importantes, porque quando a gente vai fazer a implantação, geralmente não atenta a isso. Quando você compra em quilo, você compra em metro, você compra em unidade, só que você sempre deve usar a sua unidade de medida que você usa na produção. Então, para ser bem cartesiano, é o seguinte: obrigação acessória a gente sempre conjuga na primeira pessoa. É o seu código, é a sua unidade de medida e tudo mais. Sempre. Para qualquer obrigação acessória. É sempre como você utiliza. E quando você comprar em quilo, o próprio sistema vai transformar em gramas, se for o caso, e essa informação vai no registro 220. Fator de conversão está lá. Ok? Isso também é informado. Poucos detalhes, né? Então, isso também o sistema tem que tratar para vocês. Aí tem gente que não observa isso, compra lá caixa, compra, por exemplo, coloca lá 1000 e vende unidade. Aí você vai ver o estoque do cara, tá 1000 unidades, mas não é, ele comprou uma caixa, entendeu? Então esse tipo de conversão, depois quando você vai multiplicar por valores, você estoura toda a sua obrigação acessória. Então tem que tomar cuidado. Compra chapa por quilo, vende peça por unidade. Sim, mas aí tem um processo de transformação, que é diferente da unidade de medida, que está aqui no registro. Sim. Origem e consumo. O bloco K ele é mensal, então significa que você sempre vai informar seu estoque agora mensal. Já era um parto fazer o bloco H uma vez por ano para o contador, que já queria matar o desgraçado do contador, né? Agora você vai querer matá-lo mensalmente, tá? E a data eu escuto isso aí. O pessoal parece que está, sabe, me mandando assim, parece que fui eu que inventei, né? Tó. Responde meio assim, tó. Fizeram? Ou é o contador querendo matar a gente, ou a gente matar o contador. Exatamente. Tó aí que você pediu. Eu falei, não foi eu que pedi, foi a instrução normativa número... Tá, vai. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu não vou cobrar honorário, eu vou cobrar imposto agora. Aí quero ver. Vou mandar um DARF, né? Período de apuração, ele tem que ser do ICMS-IPI. Então, na época que o IPI era descendial, se fosse agora, tinha que informar o estoque descendialmente, né? Então, aqui é uma parte, né, data inicial e final, que é obrigatório, né? E agora eu vou falar um pouco desse que é obrigatório, que é o estoque K200, que é o estoque escriturado. Para 2019, que já começou, eu tenho certeza que estou entregando tudo, sem problema nenhum, né? Essa aqui é a parte do manual. Então, o que a gente vai informar? Nós vamos informar o saldo final escriturado, né? Da mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado. É uma foto do produto naquele instante. Que instante? 31 do último dia do mês corrente que você fechou a obrigação. Eu estou fabricando o copinho, só faltou pintar. Produto em processo. Depois que pintou, que deu abaixo no estoque, aí vai no mês que vem, fica, entendeu? Então é o saldo de cada item, certo? Como ele está. Não é, a pessoa às vezes imagina o bloco K que é o saldo do produto acabado só. Não, não é. É da matéria para revenda, é do produto em processo, é o saldo de tudo isso que a gente informou naquele 0200 lá, tá? E ele é só... a informação, ela é simples. Ela é o código do produto, né? A quantidade, e se é 0, se ele está com você, e 1, se ele está emprestado. Se você tem a posse e não tem a propriedade, e o CNPJ do participante. Não vai valor no bloco K, tá? Tem que ver o valor do custo? Não. E eu, como contador, o que eu fiz? Eu
Eu pedi o valor do custo. Por quê? Porque eu falei assim, olha, o bloco K não pede o valor do custo, mas eu desenhei planilhas e fiz tudo mais. Você me passa o valor do custo, que eu já bato isso com a sua contabilidade. Porque não adianta nada informar depois um outro valor no seu ativo que não bata, porque quando eu entregar a escrituração contábil digital, eles vão cruzar essa informação. Então já informa o custo. Claro que eles não quiserem informar, né? Então é essa conta que ele faz aqui só da movimentação interna, tá? E os equiparados a atacadistas também, o K200, né, carro com movimentação interna, o 220, tá? Então isso daqui são as únicas informações que vão para o bloco K. O que vai dentro do SPED, ó, SPED, CMS, IPI, o código da bicicleta, esse é o código do seu item, certo? Aí vai aqui a descrição do item, que é o 0200, a quantidade, não vai valor nem nada, e, por exemplo, estoque de propriedade do informante ou em seu poder, 0. Se colocar 1, é estoque em poder terceiro. Aí tem que informar o CNPJ com quem está. Tá? Posso tirar uma dúvida? Claro. Você? Não, vamos continuar. Por exemplo, vamos falar de produtos intermediários na produção. Certo. Vamos dar um exemplo de uma empresa que ela tem um processo que ela tem que pegar uma estopa para, no processo produtivo, fazer a limpeza do material, tal, alguma coisa desse tipo. Uhum. Então ele é consumido em produção e você não consegue definir numa ficha técnica isso. Ele pode ser usado para você fazer a limpeza de N itens ou então assim, diferente. Sim. Até onde é determinado de repente uma obrigatoriedade, porque tem empresas que costumam não controlar, apesar de ser um produto auxiliar de produção, dependendo da quantidade, a pessoa às vezes nem faz o controle da entrada, Sim. então não tem nem como fazer o abatimento Sim. da utilização desse Sim. material. Então assim, vamos supor que tem a empresa que não faz o controle de estoque, vamos supor a empresa que faz o controle porque no almoxarifado vai ter uma requisição interna solicitando aquele material para uso e consumo. Sim. Bom, o critério que tem que partir, eu entendi a pergunta, o critério que a gente tem que partir é sempre no critério de relevância no processo e relevância econômica. Então, se por exemplo, se você tem o uso da estopa ou o uso de um solvente ou qualquer outro item na produção que é difícil de mensurar, de baixo valor agregado, o que eu recomendo? Você dá a entrada como produto de uso e consumo, você não vai dizer que aquilo é intermediário de consumo. Então, por exemplo, eu comprei estopa, eu comprei qualquer solvente ou qualquer outra coisa, eu coloco isso tudo no estoque, faço uma entrada e reconheço isso como... Se eu posso reconhecer isso no ativo, ou jogar direto como despesa. E por controle eu faço as baixas e por aí vai. Eu não vou colocar isso na ficha, não vou agregar, né? Porque tanto na ficha técnica, para o item de consumo padronizado, esses itens intermediários, eles não incorporam a ficha técnica. Eles fazem parte de outros controles mais elaborados lá na frente, entendeu? Então, qual que é a medida disso? A relevância econômica e a relevância técnica do processo, tá? Caso contrário, não. Então, por exemplo, nesse caso de estopa ou pequeno solvente, pequenas quantidades, eu recomendo que vocês reconheçam isso como resultado direto e não deixem esse controle relevante, porque às vezes o cara pega um balde de uma coisa, põe lá e sai usando, quando acaba pega outro, só quando é relevante mesmo, tá? E aí no caso de um material que ele não seja matéria-prima, nem é produto acabado e nem produto em processo, ele é esse item intermediário, por exemplo. Uma vez que eu controlo o estoque dele, obrigatoriamente ele já aparece no K200? Sim, porque se você definiu como item intermediário, ele vai aparecer no K200 com essa designação. E aí quando você dá baixa, por exemplo, ele é dado baixa, e aí ele vai ter que fazer parte do processo produtivo ou você vai baixá-lo manualmente via requisição. Então ele não estará na ficha de consumo padronizado, ele estará depois em outros processos de baixa. Eu já peguei alguns clientes que colocam, por exemplo, se pegar material de uso e consumo, por exemplo, e coloca na ficha técnica, né? Vai dar problema. O sistema já valida, ele já Sim. informa que aquele tipo de Sim. item não pode ser considerado. Exatamente, exatamente. Porque uso e consumo não pode ir para a ficha técnica, não pode ser para, tá? O sistema tem que avisar, porque se o sistema não avisa, deixa para o validador, já contou toda a história, né? No final, né? O K220, que eu mostrei agora para vocês aqui,
Esse daqui vocês não estão obrigados, o registro, desmontagem de mercadoria. Então eu vou falar meio por cima, mas se algum de vocês tiver alguma dúvida, vocês, por favor, podem interromper, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte. O caso 210, que é desmontagem de mercadoria, item de origem, é para aquelas empresas que desmontam sucata mesmo, ou que fazem um processo de desmontagem mesmo, né? Para dizer que eu tinha uma bobina que virou cobre, que virou metal, tá? É para esse processo. E esse K200, né, ele não é um bloco sozinho. Do mesmo jeito que o 230 fica vinculado ao 235, que é insumo, produto acabado insumo, o K200 também tem um item de destino que é Aqui eu dou um exemplo, né, recondicionamento, né, transferência de saco, que isso também é desmontagem, por importa dizer, né? Por exemplo, você comprou sacos de 50 quilos e ensacou para venda. Isso é considerado desmontagem, reacondicionamento. Abatedouro, uma cabeça de gado vira X picanha, tal, né? Metalúrgica tem um recondicionamento, eventualmente pode acontecer. Moagem do trigo, a maturação, né, do farelo fino, remoído, né? Também isso vai virar ração muitas vezes para galinha, o que sobrou dali, entendeu? Então são exemplos de desmontagem. E aqui você tem um exemplo, por exemplo, esse produto é o que foi desmontado, esse aqui é o arquivinho texto, né? Pipe, código do produto, tal. Então esse produto aqui que saiu, foi desmontado e entrou depois esse item. Por exemplo, entrou a roda pronta da bicicleta, aí eu desmontei e ficou o raio, o pneu e a câmera. Tá? Essa é a lógica desse registro. E aqui na tela como ele é apresentado na obrigação acessória. E o 215, que faz parte desse exemplo, né, é o item de destino, é aquilo que eu transformei e virou esse item aqui, né? Aí repete aqui. Só para deixar claro como eles estão na mesma tela sendo tratados, tá? Então quando você está aqui dentro da tela do SPED, você vai lá para o desmontagem de mercadoria e aqui você tem o item que será desmontado e o que ele se tornou, né? É tudo bem interligado, né? Tudo interligado. Outras movimentações internas de mercadoria é justamente os trâmites que acontecem, né, essa movimentação dos itens aqui classificados. Então você vê que aqui já não tem o item de consumo que você falou da estopa, já não está aqui, porque o sistema não vai fazer assim, item de consumo. O que você está? Café, você está na produção para quê? Não tem nada a ver, né? Café é o pessoal tomar. Então, já registra aqui. Mas são exemplos. Chegamos no copo. Demorou, mas chegou. Reclassificação de um produto em outro código em função de cliente que se destina. Aí vamos supor que você produziu lá o copinho, ele saiu com o código 10. Eu vou chamar de 2040. Então você tem que no seu sistema fazer essa reclassificação. Internamente ele vai gerar este registro, o 0200, trabalhando, né, vinculado ao registro 0200, que ele vai dar baixa nesse item e entrada nesse novo código sem mudar valores, sem nada, porque o seu cliente pediu. Uma das causas, né? Isso é se eu estava trabalhando com ele no 10 e o cliente, eu digo eu vender o mesmo copo. Sim. Eu tenho cliente, eu só faço a mão de obra ou a venda? Eu faço a venda do coisa, porque eu compro a chapa, transformo, Sim. Copo, vendo, mas ele não vai usar o copo para vender copo. Ele vai usar o copo para pôr coisa dentro. Sim, entendi. Montar um outro negócio. Sim. Eu não vendo a peça. Mas aí eu tenho a empresa A, B, C, D, que compra o mesmo copo. Sim. E eu tenho um código para cada cliente do mesmo copo. Então, para cada cliente desse mesmo copo, você vai ter que fazer esse processo. Entendeu? Porque o que acontece? O sistema ele vai de algum modo consistir que você tem a mesma ficha técnica para vários itens. Esse é um problema, porque assim, o bloco K, ele não é aderente à realidade da maioria das empresas. Porque você pode ter mais de um meio de fazer. Se tem uma linha de produção, você trabalha, por exemplo, já fiz implantação em máquina injetora de plástico. Aí o cara tem uma máquina que injeta plástico de um jeito.
Aí ele compra outra máquina que injeta plástico, mas com uma eficiência bem maior. É modo de produção diferente. É o mesmo jeito de fazer as coisas. Tudo bem que para efeito de matéria-prima não infere tanto, porque afinal de contas é a mesma. Mas às vezes é tão significativo a eficácia do processo que a perda é muito menor, ou que a qualidade do produto seja outra. Então, se você tem lá essa composição, então se é para o cliente tal, você vai fazer, na hora que o processo produziu, aí o sistema fala assim, ó, 50 copinhos, tá bom, agora eu vou pegar 10, eu vou código tal, 20 código tal, se você realoca tudo isso, para que na nota, quando você for buscar o sistema na nota lá, aquele código tenha o saldo para você poder fazer a venda. O que acontece também é a reclassificação de um produto, inclusive esse mesmo registro, porque a qualidade é a mesma do produto para todos e só mudou o código. Mas se fosse o caso de uma qualidade secundária, você também usa esse mesmo registro. Aí eu produzi esse copo, não arranhou. Mas é um copo ainda, vai funcionar normal, só não está bonito, mas funciona. Aí eu vou reclassificar. Só que aí eu tenho o caso que o cliente não aceita de jeito nenhum, isso vira sucata. Se virar sucata, aí ele vira um subproduto. Aqui não, aqui você não mudou significativamente a função. Ele ainda tem um valor, embora seja uma qualidade 2, e você muda o código para não misturar com o outro. Tá? Essa é a função. Né? E aqui é o processo, tá vendo? Então ele vai lá pegar no registro 0200, código do produto. Esse código do produto era esse, agora virou esse. E aqui sempre é mesmo. Tá? Movimentação interna. Um assunto divertidíssimo, né? Eu curtindo, imagina. Nossa, é uma diversão. Itens produzidos. Esse daqui é o mais preocupante, né, do bloco K, que é aquilo que você vai produzir. Então ele espera que nesse registro entre os produtos com o código que é só produto acabado. A gente fala via código com a receita, né, que é o que gera produto acabado, né? E ele tem um registro filho, né, 235. Então aqui é o produto acabado, bicicleta é o 230 e os insumos são 235. Né? E só entra nesse registro as OPs iniciadas e acabadas no período. As OPs iniciadas e não concluídas no período de apuração, ela fica como produto em elaboração. Só entra o que está acabado mesmo. Olha, se só falta, é porque falta. Né? Como meu filho faz lição. Poxa, pai, se eu jogar videogame, só falta não. Não tem que faltar nada. Né? Só faltou uma parafuso, então não está acabado ainda. Né? Então fica como produto em elaboração. Essas são as características que tem que ter do processo. Né? E aqui ele fala o detalhe da AOP, né? A AOP tem que ter um código da ordem de produção, que isso vai ser lastreado, né? De acordo com as unidades de medida e etc. Né? E aqui fica o registro da produção. Tá? E se por acaso a data estiver fora do produto, ele já vai dizer que a data é inválida, não deixa fazer. Então o validador é bem chatinho, tá? Não é qualquer coisa que passa aqui. Estoque negativo, eu sei que nunca vocês tiveram estoque negativo no sistema. Nunca teve um -2. Olha, eu tenho -2 bicicletas. Né? Menos 100 toneladas. Menos 100 toneladas, já vi falando, nossa, mano, como você conseguiu, velho? Tem, no menos. 70 por menos aqui já não deixa. Eu falei assim, não dá, menos não, né? Então já, não, né? Mas eu comprei, não chegou, eu tenho menos, velho. Eu comprei, mas não tá na minha fábrica. Tá lá. Não, mas esse menos é que assim, você não tem, não tá, mas você vendeu isso aí que você falou que não tem, você vendeu, por isso ficou menos. Eu comprei, não chegou, vendi, fiquei com menos. É isso. Eu não vendo a chapa, eu vendo... Entendeu? Entendeu? Eu compro a chapa, eu fico com o negativo da chapa. Não chegou. Não, então, entendeu? Aí quando você tenta passar no validador, ele fala assim, não. Você está fazendo o que com esse menos aqui? Pois não? Venda futura, como é que fica nesse caso? Você emitiu a nota. Ah, mas aí você emite uma nota, a gente fala sempre via código. Quando você emite uma venda futura, você vai no CFOP, simples faturamento,
tributa PIS/COFINS, mas não tributa ICMS/PI. Aí, Então, uma coisa é a circulação da mercadoria. sim, exatamente. Aí essa CFOP não é um movimento estoque, que é falar com código, né? Eu sei que vocês estão querendo ler tudo, que é divertido, mas... né? Aí fica assim, né? O K230 e o K235. Então o K100 é o período que a gente informa, e o 230 é o produto, e aqui o que você consumiu de insumos para produzir, que gerou essa informação. Dentro do SPED, ela fica bem elencada para passar pela regra de validadores. Aí nessas confusões, você tem o copo e você usou lá Eu usei esses itens. a chapa quadrada e eu preciso... E aí sobrou a rebarba, sobrou aquela rebarba. Dentro do sistema, aí isso é classificado como perda. Por exemplo, se no seu processo, dentro da ficha técnica, e aqui também você vai poder colocar uma margem de perda. Então, por exemplo, no sistema radar você vai colocar o item, copo. Aí você tem um quadradinho lá de 10 centímetros quadrados, você cortou, sobrou ali a borda, aí você vai mensurar isso por peso, que é a melhor medida, porque não dá para fazer a medida. Aí sobrou aquele X gramas de não sei o quê. Então você vai dizer para a Receita qual é a sua perda comum. A Receita, se você tiver, por exemplo, com uma eficiência muito ruim, está perdendo metade da matéria-prima, a Receita não vai falar assim, olha, melhor aí que você vai falir. Não é isso que ela vai fazer. Já vou chegar aí. O que ela faz é o seguinte, tudo isso aqui vai para um banco de dados. Então a Receita ela não tem métricas exaustivas para saber se vocês são eficientes ou não no processo produtivo. Eu vou jogar no banco de dados. Então, como você faz o copinho, tem um monte de gente que tem, vamos falar de código, né? Está naquele KNAI que produz copinho, no NCM do copinho, e essa pessoa tem uma eficiência de 10%, essa aqui tem de 7, essa aqui tem de 11 e tal. Aí chega você, a eficiência está de 50, está perdendo metade. O cara fala, não, aí está fora do gráfico. Não é possível. Não, mas é que tá, não se perde a metade, se reaproveita. Aí sim. Aí vamos supor, reaproveita o processo. Aí esse processo aqui, essa perda que faltou, isso que sobrou, você vai, entre aspas, dar entrada no sistema dessa perda como ou subproduto, ou você vai reclassificá-lo como outra matéria-prima, se você tiver um outro processo para aproveitar nisso. Aí vai depender da característica. É a confusão começa tudo por aí. Sim. Você reaproveita de novo a peça. Sim, não tem problema. Essa cadeia, por exemplo, o sistema radar também trabalha com cadeias de produção. Então, vamos imaginar que você... Ué, tem peça que usa 6 vezes. Mas, tudo bem, mas esse consumo é da mesma natureza da peça, correto? Então vamos imaginar o seguinte, você deu a peça da chapa saiu o copo e sobrou uma coisa que eu chamo de retalho, tá? Para fazer uma ideia. Esse retalho, nesse primeiro processo, é um retalho que eu consigo fazer mais 3 peças, então eu vou fazer 3 peças. Então você pode fazer no sistema cadastrar que esse processo de retalho, ele continue sendo chamado retalho sempre. Só que o primeiro retalho sobrou 1 quilo, do segundo 800 gramas, do terceiro 700 gramas, até acabar. Mas é sempre a mesma natureza do retalho. Aí eu tenho, né? Eu tirei o quadradinho, tirei Sim. as bordas, tirei um pedaço da borda. Aí sobrou um pedacinho, tirei. Sim. Aí sobra uns pedacinhos que não dá para tirar nada. Aí desse copo a gente fez um aro, né? Sobrou o fumo. O fumo faz uma outra peça. Exatamente, mas assim, à medida que você for identificando matéria-prima, você vai dando entrada disso, e esse subproduto que tem um valor, esse subproduto, esse código que tem um valor, nada impede que tecnicamente ele agregue um outro consumo padronizado ou ficha técnica ou como insumo. Porque você vai informando esses insumos. Aí quando o material é do cliente, Aí você... Não quer de volta ele não o quer voltar a pedaço. matéria. O que sobra, ele não quer. Ele quer que resolva o problema dele, quer o água para ele. E o que sobrou fica para vocês. É, porque a gente não cobra o corte. Entendi. O cara quer, tem que fazer um galpão só para sucata, o outro só para mercadoria pronta. Entendi. Então não Não. cobra o corte, então, fica para sucata. E ele que comprou. Ele comprou. Certo, eu vou mostrar como a gente procede, porque isso está no outro registro, é industrialização para terceiro. Vou chegar lá, tá? Porque esse negócio é que mata a gente. Sim. Pois não. Então, eu compro chapas lá na empresa, eu compro por quilo, só que eu uso a unidade por peça. Certo. O que eu utilizo por peça. Aham. Só que eu furo, eu usino, eu arranco peça.
E lá no percentual de perda, não tem como relativizar isso. Eu perco tantos por cento dessa peça. Teria, e esse é um processo que pode ser por observação ou empírico, você vai definir, só que alguma coisa sobra. E, para que você consiga tangibilizar isso da melhor maneira, você pode trabalhar, no seu caso que eu conheço pessoalmente, você pode tentar pegar, por exemplo, transformar isso numa espécie de peso. Exatamente, então, por exemplo... Peça por peso, também vendo por peça. Exatamente. Mas aí vai sobrar. Por exemplo, no caso dele, ele construiu essa peça que você construiu, aí você usinou e tal. Esse negócio do cavaco, da perda que pode ocorrer, não é exatamente disso que a gente está falando, porque o que sobra lá do cavaco que usinou, que caiu da fresa, isso daí você vai pôr num saco e jogar fora. Isso geralmente é um percentual pequeno. Você só vai classificar como subproduto que pode ser reaproveitado, ou uma outra qualidade de matéria-prima que você vai reclassificar, que pode ser matéria-prima qualidade 2 ou outra coisa, né? Quando você identificar isso, que faz parte de um processo, ele volta para uma outra ficha técnica ou continua de lá, se for o caso, entendeu? Mas você sempre consegue meio que observar isso. E você pode apontar primeiro, ó, sobrou isso, eu vou tratar isso como? Eu vou chamar isso de sucata, porque eu não consigo fazer nada com isso, né? Isso tem valor para alguém, mas não para mim. Vou colocar isso como subproduto e depois vou fazer uma nota. Tem gente que some com isso. Eu recomendo você fazer uma nota baixando isso. Olha, passou um carroceiro e fiz uma nota para ele, ó, foi embora, tal, né? Tal. Por quê? Porque tem gente que não dá baixa de nada e chega a ser TESB um dia lá. Você tem que fazer lá. O ideal é você, por exemplo, tem empresas que recebem sucata por peso. Ou você procura uma ONG, ou procura qualquer outra empresa que possa receber isso, para você dar baixa. Porque dependendo do produto, se for produto autocontaminante, como esses dados, a CETES vai chegar e falar assim, ó, você deve ter muito amianto aí, meu. Eu já estou com câncer de chegar perto de você. Porque você nunca deu baixa, entendeu? Então é interessante ter esses cuidados, né? Porque no SPED, o sistema público vai ficar público para todo ente que solicitar. CETES, Procuradoria, tá? É público mesmo, não é só para o fisco, para todo mundo, né? E daí esse bloco K já está enquadrado todo mundo ou ainda tem aquelas divisões de faturamento? Está enquadrado todo mundo e o prazo agora é que a partir de janeiro agora, as empresas que faturaram menos de 78 milhões em 2016, o bloco K200 e 280, mensais para os grupos de CNPJs, empresas, indústrias em geral e atacadistas e equiparado à indústria, por exemplo, importadores. Só que não entra aí agroindústria, isso está fora, tá? Produtor e tal. Então, todo mundo faturou menos de 78 já vai entrar agora. Sim. Então, a gente ainda está feliz. Quem faturou mais de 78 já está. Já está. Já tá. E quem faturou mais de 300 está fazendo o completo. Mais de 300 milhões já está entregando o completo. Existe? Uma ou duas. Existe, né? Aí, é isso que tá. A Receita fala assim, eu já testei o SPED, pegou 10 empresas que faturam 300 milhões e testa. Vai funcionar para mim. Cara, o dono não era Que não funciona nem com O real. dono não era analfabeto, com certeza, né? Então, Porque ainda tem muito. não, pega essas empresas que não tem problema de caixa, faz de teste, pode errar à vontade e tal. Aí assim, ó, se eu consigo, você também consegue. O mesmo SPED que você... o mesmo SPED, que a mesma versão do SPED para você é para todo mundo. Só que você não tem 300 milhões de faturamento para... Não, pode, que eu pago aí. Não tem essa. Entendeu? Né? Chegando agora, onde você comentou que a industrialização é efetuada por terceiros. Itens produzidos. Eu sou o terceiro. Você é a terceira. Eu sou a terceira. Você é a terceira. 78 O pior é milhões. que é. É. Base é 2018. 2016. A fábrica do ventilador vai fazer as pecinhas que vai Sim. o motor. Quem faz as pecinhas que vai o motor? Você. A gente. É muito bom, porque eu morro de calor, eu sempre ligo o ventilador, lembro de você agora, vou lembrar. Entendeu? Muito bem. Aí eu sou o terceiro da fábrica do ventilador. E isso é interessante, porque isso pega muita gente que tem dúvida, porque é o seguinte, eu industrializo para terceiro. Como é que eu classifico o produto que eu comprei? Aí é o seguinte, se você comprou... Agora eu vou falar como se eu mandar a peça para você. Então eu sou o que faz a encomenda e você é a industrializadora. Eu comprei a peça e te mandei. Então no meu bloco K, lembra, eu conjugo obrigação acessória na primeira pessoa.
O meu produto eu vou colocar como matéria-prima no meu controle do SPED e vou fazer uma nota de remessa para você em industrialização, ciclo 903. Aí você vai fazer a industrialização. Aí você vai me devolver. Isso vai entrar no seu SPED como outros insumos. Porque isso não entra necessariamente, entra no seu controle do estoque, mas contabilmente não entra no seu balanço, porque o produto não lhe pertence. Então ele está emprestado. Eu transferi a posse, mas não transferi a propriedade. Aí quando chegou lá, você fez, aí você vai devolver. Aí você devolve o produto classificado como produto produzido por terceiro, específico no bloco, e você vai devolver como outros esses itens. Se o cara não quiser de volta, significa que a Receita vai saber que ficou com você, dependendo do modo como você confessou no bloco K. E aí isso cria um vácuo, que é um problema. Por quê? Porque, por exemplo, se eu compro a chapa, te mando, e você só me devolve o produto acabado, significa que não teve sobra. Se não teve sobra, você confessou na ficha técnica que você não tem perda. Então isso ficou lá e ninguém sabe. Então, mas para baixar na nota, por exemplo, você me manda 100 quilos. Aí eu fiz o produto, gastei lá 40 quilos. Ou gastei 60 quilos. Aí te devolvo na nota por 100 quilos de volta, correto? Esses 40 quilos ficam onde? Você me mandou 100, eu te mandei 100. Mandou 100. Certo, Aí eu usei 60 quilos para fazer o meu produto. certo. Sobrou 40. Sobrou 40, legal. Pode, se o cara Certo, também. certo, certo. Você também não quer. Sim. Eu te devolvo a nota por 100 quilos. Não, você não devolve nota com 100 quilos. Devolve com 60. Primeiro você vai me devolver o produto acabado com um código específico, 0200, que é a bicicleta pronta, e você vai me devolver os insumos classificados como outros insumos, como você chamou lá, que é o restante, que são os 40 quilos. Você vai me devolver. Então, mas esse não devolve. Se você não devolve e teve essa perda e você percebeu isso, aí, para ser muito cartesiano mesmo, assim, olha, eu vou seguir a Bíblia desde Moisés até o Novo Testamento, para seguir tudo isso aí e tal, e não queimar no fogo do inferno, aí o cara tinha que fazer uma carta de doação para você, abra mão, aí você teria que reconhecer isso como um ganho, aí, entendeu? Na verdade, aí você vai ter que dar entrada nisso como uma sucata que você vai dar um fim. Melhor a gente comprar as chapas de todo mundo. Entendeu? Porque Porque se não tem valor relevante, Posso apontar na ficha técnica como perda. se você apontar como perda, significa você aponta como perda. Mas é a perda para produzir o produto acabado. Se isso tiver um valor e for usar, né, não pode depois fazer parte de nenhum outro insumo que você vai fazer. Porque, por exemplo, vamos fazer assim, eu sou mal, eu não vou dizer para ninguém que tem isso aqui, eu vou ficar comigo e ninguém vai saber. Aí você pega aquilo, enfia numa ficha técnica e confessa na K200. Fala, amigo, apareceu de onde isso aí? Que você comprou de onde? Lembra do CFOP 101, não sei o quê? Harry Potter, puf, apareceu e fez, entendeu? Então, é por isso que... Por isso, assim, né? Se não existe para ninguém. Ou você pega o carroceiro e joga e fala assim, o carroceiro já deve estar com as costas, né? Que o bicho está carregando. Cara, ele está falando, filha da mãe do bloco K. E esse aqui são os insumos consumidos, que é respondendo o que você falou. Então, por exemplo, ele tem o objetivo de informar a quantidade de insumo que foi remetido para a industrialização em terceiro, que eu mandei, né? Que é o código do item do registro 250, e é obrigatório, caso exista, o registro 250. Esse insumo, cujo controle não permita um apontamento direto do produto resultante, não precisa ser escriturado nesse registro. A quantidade consumida deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo do registro 0200, que é, né, sempre falei, no seu registro, né? Então, esses campos aqui. Então, quando você remete, você vai dizer, né? Data do recebimento do consumo do insumo. Que é quando você consumiu aquilo que eu te mandei. Código do insumo. Quantidade de consumo. Tá vendo? Código do insumo que foi substituído, caso eu consuma. Quer dizer, não é nem aquilo, eu troquei porque não era aquele. Então, tem todos esses detalhes. Entendeu? Coitado que tem Mais fácil 50 virar anos de pastor. empresa e... Mais fácil virar pastor. Não quer comprar o hoje, não? Eu estudei muito bloco K, eu não tô afim não. Além da contabilidade agora, a gente vai ter que ter um contabilista dentro da empresa. Então, Contabilidade não dá Só? certo. Um para bloco K, um para isso. eu estava conversando, eu fiz algumas palestras na Fiesp, fui no Sindustrigo, estava falando com bastante empresário,
e o cara fala assim, agora, como se eu fosse culpado, né? Agora a gente vai ter que contratar você. Desgraçado, só falta falar, né? Você sente o desgraçado vindo aqui, o cara engole na hora. Eu falei, não. Para você e alguém que traduz o que você fala. Exatamente. Exatamente, porque sabe o que acontece? Isso não é coisa de Deus, não. Não é não, não é do inimigo isso aí. Isso é do inferno, isso é o... Entendeu? O curisco vai aparecer, o cara vai sair do chão assim, olha aqui, não entregou. Mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, lá na BPO a gente ajuda bastante cliente porque é o seguinte, fala assim, se você tiver um sistema legal, a gente vai trabalhar nele, porque na verdade é uma convergência de competência. Então isso chega num grau tanto que lá a gente deforma, oferece planilha, oferece o sistema, a solução para implementar, para que vocês não percebam isso. Porque se você trabalha bem no sistema, isso fica transparente para vocês. O que falta é a operação do sistema no cotidiano da empresa na parte do estoque de produção. Então, por exemplo, a gente acessa o sistema todo dia para fazer o financeiro, para emitir nota, aí a produção, o que acontece? O cara aponta lá embaixo um papel, aí o cara tem que subir e fazer isso no sistema, porque a gente tem um computador na fábrica no pátio, não é essa a realidade. Porque quando a Receita faz isso aqui, ela acha que todo mundo tem um computador debaixo do braço a qualquer hora, né? Opa, chegou para colocar? Claro, vou fazer. Você colocar dentro de uma metalúrgica cheia de graxa, cheia de... Exatamente. Então, na prática, como é que funciona? Tem que colocar uma a cada meia hora. Não, então, na prática, como é que funciona? Você pega a OP do dia e vê assim, o que você apontou, tal coisa. Você pega aquele papel, que é um resumão mesmo, e tal, e entrega para alguém levar para o administrativo e fala assim, ó, vou pegar aqui essa meia hora do dia para fazer as baixas da produção. É isso. E a gente consegue fazer esse desenho que convirja. E aí já vai sair as integrações com o seu fiscal, com o financeiro. Porque isso daqui é o limão. Ou faz a limonada ou esfrega no olho, entendeu? Porque um dos dois vai ter que rolar. Não vai voltar com o suco para casa. E aí muitas vezes a gente consegue. Por exemplo, tem cliente que... Tem cliente meu que fala assim, o cliente falou assim para mim, uma moça, a Viviana, uma cliente minha, ela fez assim, eu não consigo fazer isso. Você me ajuda? Eu digo, claro que eu te ajudo. 1000 SPEDs vão cair desse lado, 1000 do outro, e eu vou te ajudar. E aí a gente faz planilha, ajuda no sistema, entendeu? Por quê? Porque é uma obrigação que tem que ser feita. E aí ela começou até a cuidar melhor da questão do estoque. E que vocês cuidam muito bem do estoque. Só que o que falta, que a Receita agora pede, e de uma maneira que eu acho ridícula, porque é mesmo, né? É um controle que muitas vezes eles pedem a forma desse controle é que é muito obtusa, muito agressiva, né? Porque eles sabem controlar papel. E aí as indústrias fazem papel, fazem copo, fazem vidro. Sim, sim. Eles não sabem nada. Olha, eu já implantei em indústria química, eu já implantei em indústria mecânica, indústria de alimento. Cada uma tem a sua especificidade, que é difícil abranger isso aqui. Aí o sujeitinho que está lá na mesa lá e só mexendo no papel, Ele fala assim, não. Isso aqui serve para todo mundo. Não, serve para aquele que fatura 300 milhões que tem dinheiro para fazer o que quer, entendeu? Então, assim... E de fato isso procede. Por isso que o sistema que vocês forem adotar, e quando eu digo sistema, é uma coisa abrangente, não estou falando só do radar. Quando eu digo sistema, é convergência de competência. Você tem um sistema, meio e pessoas que possam te ajudar e não fazer disso aqui um evento da banda. Isso aqui tem que virar carne de vaca mesmo, entendeu? Assim, tem que sair no final, tá? Lá no escritório a gente conseguiu ajudar o pessoal lá, a gente conseguiu... Você falou do começo. Entregou. Se parametrizar direitinho, isso daí acaba sendo consequência. Não Sim. é mais uma operação a ser tratada dentro da empresa. É Sim. consequência. É só consequência. Só gerar o arquivo. Só gerar o arquivo no final do mês. Dá para chegar nesse ponto, entendeu? Dá para chegar nesse ponto. Tá? Reprocessamento e reparo. Esse reprocessamento e reparo é quando dentro do processo produtivo o insumo é reparado ou que foi reparado no período de apuração. São aquelas quebras do meio que volta, né? Tem um espaço específico para isso. O cliente ele falou assim, olha, esse negócio aqui não está polido direito, devolve. Aí são duas questões, porque isso daqui também dá confusão. Porque, por exemplo, se você... só esse aqui. Isso daqui é o seguinte, ó, se já saiu da produção, fez a nota de venda e voltou, ou é assistência técnica ou é troca. Isso daqui não sou da produção antes, você pegou antes. Eu não sou assim, não faço.
Você não tem coração, então. Você devia ver, né? Não adianta, às vezes tem coisa que não dá. Não, é lógico. Aí, mas já saiu, volta de outro jeito. Porque você já vendeu, tá, você já vendeu, transferiu a posse-propriedade, então, ou é uma troca na garantia e tal, mas aí entra depois como desmontagem naquele bloco. Aí você vai desmontar para refazer ou vai virar sucata? Né? Por enquanto, você só se preocupa com 280, mas do que eu estou falando desses outros, né? Vai pra depois. Eu não falei da CTF Web ainda, vocês. Não é o tema da paixão, vocês iam ver. Não, então, mas é que eu já trouxe ele ali porque É. assim, entrava. E esse daqui é aquilo que retornou, né? Que foi reprocessado e que voltou, tá? Eu não vou me estressar muito nesse aqui porque ele é muito fora da casinha, né? Agora eu vou falar esse aqui é o processo de correção do apontamento, mas eu vou me ater só ao bloco 280, que é para refazer. Deixa eu ver aqui, gerar um reparo. Correção de apontamento, isso aqui eu vou pular porque tem nada a ver. Esse aqui, ó, vocês estão obrigados ao 200 e ao 280, que é a correção do apontamento. Esse 280 ele tem um funcionamento meio diferente, tá? Então vamos imaginar que no mês de... Você entregou o SPED 200, que é o código do produto, quantidade, né? Janeiro, fevereiro, março. Aí você gerou abril. Quando você gerou abril, você falou assim, putz, o que eu informei em fevereiro estava errado. Então você vai ter que voltar para fevereiro. Isso se você fez uma contagem de inventário. O inventário não precisa ser só dia 31/12, né? Quando você promove uma contagem de inventário, é um processo. Então você vai no SPED de abril para dizer o seguinte, você não vai informar que aquele produto seu, o copinho 10, código 10, em fevereiro, em março, por exemplo, ele acabou com o estoque 10, mas devia ser 8, porque contou errado em fevereiro. Então você vai chegar lá em fevereiro e vai colocar lá, menos 2. Referente, fevereiro. Que aí fazendo a conta, fecha com o saldo que está batendo agora. Por quê? Para não abrir períodos anteriores. Então você informa pela diferença. É o único local aqui no SPED, que é o que deveria ter sido, esse sido escrito errado. Né? Que é justamente para dizer que está Que é justamente para dizer que é uma coisa esquisita. Isso é proposital. Tudo bem? Prestar atenção. Devolveu lá 100 copinhos dela. O cliente falou, esse copinho não atende a minha qualidade. Vai devolver. Aí ela já passou o mês, ela já fez a escrituração. Sim. Aí entra nesse caso. Não, porque isso é só uma devolução, entra no estoque normal. Esse processo porque, por exemplo, se o cliente devolveu para ela, ele fez uma nota de devolução. Então entrou como produto acabado com a nota de devolução. E isso é o seguinte, quando você contou, você ficou pensando no bloco K, foi contar, contou 30, mas na verdade era 20. Você perdeu a conta? Perdeu a conta. Contou 2 vezes. Perdeu a conta, tá? A Viviane entendeu a tua explicação? Ah, entendeu? Entendeu? Dá o telefone dela. Entendeu? Dá o dele, né? Por exemplo, ó, vamos imaginar que no mês, em 31/8, eu contei 10 unidades. Aí, se deveria ter sido 8, eu vou informar a diferença, menos 2 no mês corrente. Que é o único lugar no SPED, ó, que ela Aceito menos. aceita o menos. Né? Para mais ou menos. Aqui você informa, né? Quantidade positiva ou negativa. Entendeu? Se eu pulei e contei a menos, eu ponho no positivo. Se eu contei 2 vezes, Exatamente. Exatamente. E o bloco dos... Sim, é o 200 e 280. Esses que são os outros. Entendeu? Só que o que acontece? Esse bloco K, de fato, ele é muito contraintuitivo. Assim como foi o E-Social, o REINF e o DCTF Web. Por isso que é interessante que vocês... essa apresentação vai ficar via web, vocês consultam, vocês podem... lembra que você comentou tal coisa, tá? Me dá um toque, a gente ajuda sempre, tá? Mas o interessante é que vocês se concentrem na questão só da organização para gerar o 200, que é o normal, e o 280 por enquanto. E aí vai aderindo mais, por exemplo, na teoria, os outros, tá? Ô, Alex, o 280 não é obrigatório informar o motivo? Não, Não? não. menos mal. Já bem que ele resolveu dizer que ele tinha que botar motivo. Esse produção conjunta aqui que foi editado é quando... Eu não sei se vocês têm caso aqui de produção conjunta, é quando na mesma linha de produção
você vai produzir um produto, mas você não sabe exatamente qual o resultado dele ao final do processo. É difícil de mensurar. Por exemplo, eu estou processando açúcar e parte sai açúcar refinado e parte sai frutose. Eu não sei dizer quanto que é o açúcar, quanto é a frutose no final. Isso que é produção conjunta. Eu vou refinar petróleo, sai o petróleo e depois sai o outro... Isso. É quando tem essa dificuldade, tá? Isso é que é considerado produção conjunta. O maior exemplo de produção conjunta que a gente tem, o mais antigo, é quando você, por exemplo, nasce gêmeos. Você espera fazer um, sai dois. De fato, essa é a teoria, entendeu? Né? Eu não sabia que ia sair dois e saiu. Verdade. Exatamente. Exemplo de produção conjunta é gêmeos, né? Sacanagem. Mas é isso mesmo, né? De produção conjunta acho que não tem muitos exemplos aqui, né? É mais para química e indústria química que tem bastante. Então, se vocês precisarem da ajuda da BPO Consulting, por favor, entrem em contato, que nós fazemos a sua contabilidade e terceirizamos o seu financeiro também. Beleza. Alguma pergunta? Eu vi que todo mundo ficou empolgado bastante. Está todo mundo feliz. Eu já comecei a sair, meu Deus. Veja a hora, né? Vou trocar o Netflix pelo Bloco K. Não começou ainda, né? Já começou. Então tá bom. Eu só tô amansando a fera, porque o negócio Sim. vai ser difícil, que ele que controla a produção. Sim. Então, por favor, olha, dentro da base de conhecimento, nós temos várias matérias, tem planilhas que exemplificam, né, o esforço do processo, mas é muito importante que vocês tenham um sistema, porque o Bloco K é só um pedaço. Então, hoje em dia, a obrigação acessória hoje está muito ampla, você precisa de um controle sistêmico que consiga gerar tudo isso com o menor esforço possível, né? E para que vocês possam promover as entregas da maneira mais honesta e ao mesmo tempo ter uma questão integrada. O problema é tratar essas sobras. Sim. Você aproveita, você pega esse Quanto cliente. essa sobra, o problema é como é que vai vir a resposta do cliente. E tem cliente que não precisa nem da peça dele. Eu sei, eu lido com isso, por exemplo. Tem cliente que fala assim, pô, eu recebi uma nota do seu cliente. Qual peça? Você tem 10 aqui. Não, é aquela que você sempre faz pra mim. E a gente que tem que adivinhar. Sim. Então. Não está preparado. Então, Sim. O que a gente tem que procurar uniformizar, por exemplo, quando começou o e-social, né, era a mesma natureza de problema, era muito contra-intuitivo. E no final, o pessoal se ferrou também, tá? Então, só dançou. Então? Quem não fez o primeiro módulo do e-social vai tomar multa. Você sabe que hoje eu estava... eu estava atualizando uma apresentação que eu tenho aqui também sobre FD Reinf. Eu falei, olha, eu vou pegar o dado que veio do e-social do FD Reinf e vou pegar esse cliente, é um amigo de exemplo, assim, né? Então o certificado digital dele foi entrar, só vi dado da Reinf, que eu tinha mandado do vídeo e-social, estava em março já. Aí liguei para ele e falei, cara, o cara que te faz a folha não está alimentando. Ele fala, sério? Eu falei, sério. Ele falou, juro? Eu falei, juro, cara. Por Deus, eu falei, por Deus. o social teve um caso lá na fábrica. O cara ligou pra mãe dele lá na Paraíba. O piso. Não, você perde, né? E a mãe, não dou. Não. É verdade, tem esse caso. Normal. Tranquilo. Ela foi na cidade falar com o juiz lá, o delegado, mas o juiz mesmo. O cara também não sabia nada, não tem que dar não. Porque lá no Ô mãe, Nordeste, eu tô precisando, mãe. E não deu. eu cheguei, Muito bom. por causa disso, eu cheguei a pagar, o Ciesp me ajudou a fazer uma palestra sobre o e-social na empresa, porque ninguém queria dar nem o nome dos filhos, nem ninguém, nada Sim. pra gente. Não, para que vocês precisam? Que não sei o quê. É. Eu falei, beleza. A hora que bloquear o pagamento não vai ser o meu, então fiz. Aí fizemos a palestra. Aí depois o pessoal começou a pedir. Quando chegou nesse funcionário, ele pediu pra mãe, nossa, A mãe no foi na cidade carnaval. falar com o juiz lá, e o juiz, não tem que dar nada não. É uma cidade desse E aí, tamanho, como é lá que você no vai fazer? Sim. Eu tenho casos lá. sertão da Paraíba. Eu tenho casos assim. O cara chegou, olha só como o governo, às vezes, destrói famílias.
O governo danado. O cara fazia a folha de pagamento dele e tinha um layout diferente para fazer a folha de pagamento do cara. O olerite de todo mundo era igual. Do cara, o olerite omitia a pensão. Saía só o líquido. Salário, tal, líquido. Eu falei, pô, isso aqui tem que constar pensão, né? Outro caso, você lembra disso aí, né? Cara, minha mulher vê o meu olerite, se ela vê isso aí, eu tô ferrado, mano. Eu falei, como ela não sabe que você tem um filho em outro lugar? Não. Tá casado com ela há quanto tempo? Há uns 10 anos já. Você é louco. Eu falei, mas e o E-Social? Eu falei assim, e eu? E o meu social? Né? Eu falei, cara, eu posso até ter um olerite em papel, só que se no E-Social eu não vou, eu tenho que pôr isso lá, cara. Ah, cara, dá um jeito aí, mano. No E-Social pode ir, ela não vai ver mesmo, então tá bom, né? Mas... Né? E assim, 10 anos, o cara desconta o salário lá e a mulher não sabe. Né? Esse cara, tive inveja dele, porque eu sou um banana. Minha mulher faz o que quer comigo, também bem aí. Mas é complicado. Você mexer com essa racinha lá também é difícil. É. Aí a gente falava pro povo, pros vizinhos lá, as empresas vizinhas da gente, que tinha esse problema do E-Social. Ah, vocês estão inventando. Se você é dirigente. Pessoal, vamos fazer um momento jabá. Nós agora lançamos um produto de terceirização financeira e eu queria apresentar para vocês. Sabe que a gestão financeira no dia a dia pode ser desgastante ou custosa demais. Pensando em resolver isso, a BPO Consulting criou o Outsourcing PME, uma solução que terceiriza a operação financeira da sua empresa. Com esta solução, a BPO Consulting faz o gerenciamento diário dos processos financeiros da sua empresa com total segurança. Cuidamos do processo inteiro. Recebemos as notas fiscais dos seus fornecedores, emitimos suas notas fiscais de venda, gerenciamos contas a pagar e receber e fazemos a operação bancária de tudo isso, faturando, emitindo boletos e cobrando os inadimplentes. Com uma comunicação em nuvem especializada, você recebe mensagens toda vez que for necessário aprovar um pagamento ou transferência. O dinheiro não sai da sua conta até essa aprovação. Semanalmente você receberá o fluxo de caixa com detalhamento dos pagamentos e recebimentos efetuados e a efetuar. Para garantir a qualidade da operação, no início do trabalho nós realizamos um alinhamento de expectativas e instruções, além de definir em conjunto como será o fluxo financeiro. O projeto é personalizado para a estrutura e os recursos de cada empresa. E a precificação leva em conta a quantidade de lançamentos e de notas fiscais emitidas e recebidas no mês. Quer saber mais? Entre em contato com a equipe da BPO Consulting e peça uma avaliação gratuita do seu negócio. Ganhe mais tempo para o que importa e reduza seus custos com a operação financeira. BPO Financeiro Outsourcing PME. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço. Da palestra para colocar péssimo. Pode. Isso aí. Não, isso aí nem. Não, perdi, não leva pessoal, porque. Não tem problema não. Faz o que você quiser aí.